Felipe são os orientadores. São os orientadores, né? É isso aí. Bom, já está gravando aqui, né, pessoal? Então, esse vídeo daqui a pouco vai estar lá no nosso canal lá do YouTube. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje nós estamos aqui iniciando o nosso ciclo de apresentação relativa às temáticas dos alunos do mestrado, né, Marquinhos? Que a gente definiu que eles vão trazer aí dentro das suas revisões artigos para a gente discutir assuntos pertinentes ao trabalho em geral, né? Já a vovó chegou, aí ela já quer sair do colo e deu um gritinho aqui. Então, hoje a Jéssica vai trazer aqui 2 artigos do OpenSim para a gente, nessa apresentação que ela bolou, e eu acredito que eles são muito interessantes para o próprio trabalho dela, conforme foi elaborado. A gente vai poder discutir aqui alguns bons aspectos do que está sendo visto. Quem está chegando aí pela primeira vez, seja sempre bem-vindo. E todas as quartas-feiras, às 16 horas, estaremos aqui com outros tópicos a serem divulgados nas próximas semanas, beleza? Jéssica, fica à vontade, vou fechar meu microfone aqui, apesar da pequena já ter descido. Então. Valeu. Boa tarde, gente. Meu nome é Jéssica, para quem não me conhece. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês hoje sobre o OpenSim, que é um software de modelagem biomecânica, né? E mais voltado para modelagem de membros superiores. Eu peguei 2 artigos e aí vocês ficam totalmente à vontade para interromperem. Eu acho que eu não vou ver vocês, mas pode abrir o microfone, pode me chamar, principalmente o Diogo, o Felipe e o Henrique também, que tiverem alguma coisa a acrescentar. E no mais é isso. Vou começar aqui a apresentar. Qualquer dúvida pode me interromper. Lembrando que Felipe e Henrique são os nossos especialistas de OpenSim e por causa deles as coisas sendo realizadas. A gente resolveu topar essa aventura. Inclusive, eu acho que eles vão ter mais acrescentado que eu, mas vamos lá. Eu imagino também, né, quer dizer, acho que Calil deve gostar bastante, pessoal que tem uma aproximação com a parte de cinesiologia, biomecânica, vão, acho que apreciar bastante também, porque é uma ferramenta que eu acho que, inclusive, para aula, né, Felipe? Diogo. Então, gente, eu coloquei como título aqui a utilização do OpenSim para modelagem biomecânica dos membros superiores. E primeiro eu peguei um artigo que ia dar uma sumarizada, assim, explicar um pouquinho para quem não conhece o que seria o OpenSim. Então, né, o OpenSim ela é uma plataforma, é um programa mesmo de código aberto. Ele é gratuito, ele é de fácil acesso. O download dele é super tranquilo pelo site mesmo da Universidade de Stanford. E ele foi lançado a primeira vez em 2017 como uma ferramenta de pesquisa para gerar simulações biomecânicas, né? Simulações do movimento. Ele fornece um banco de dados públicos, ele está disponível nesse site que é simtk.org. É um grupo crescente de participantes, começou lá na Universidade de Stanford, mas hoje ele está difundido pelo mundo inteiro. E o site em si é muito legal, porque é como se fosse um grupo de estudos mesmo. Dentro do site tem disponível vários webinários, tem vários tutoriais, tem disponível mais de milhões de artigos que utilizam o OpenSim. E tem uma comunidade como se fosse um fórum mesmo, que é um fórum de discussão para tirar dúvidas. As pessoas, às vezes, que têm algum erro na hora de rodar algum modelo, eles vão lá e perguntam e a galera responde super rápido. A acessibilidade em si dos pesquisadores é muito legal. É uma troca, assim, muito bacana. E as primeiras versões desse software, eles foram utilizadas principalmente para estudar a marcha humana e para explorar os efeitos da patologia e os tratamentos. Mas hoje em dia ele já evoluiu, né? Já sofreram diversas atualizações, acho que agora já está na 4ª, se eu não me engano. E aí eles introduziram alguns recursos adicionais, como modelação da dinâmica de contração muscular, a potência metabólica muscular, a cinemática articular e também a possibilidade da gente modelar dispositivos auxiliares, como próteses, né, e órteses. E
Algumas variáveis também foram adicionadas, que antes eram difíceis de fazer análise. Agora a gente consegue ver braços de momento, o comprimento e a força das fibras musculares, sem executar uma análise complicada mesmo no aplicativo. Também é possível agora, que não era antes, a gente adicionar arquivos de outros programas, né, através da tecnologia de plugin. Então, a gente consegue ter inputs de articulação muscular, de articulação, né, de músculos, e também de eletromiografia, de curvas de força, de torque, né, e o programa permite que todos esses componentes eles sejam modificados facilmente. Então, isso é um grande incentivo para as pessoas criarem novos modelos e também elas expandirem os modelos que já são pré-existentes. O programa também sofreu algumas modificações, né, e evolução quanto à interface. Hoje em dia, ele permite simulações muito mais próximas à realidade, né, a interface está muito mais realística, e ele pode ser rodado em sistemas operacionais comuns, como o Windows, o Mac. Então, sumarizando, né, o OpenSim, ele tem como principal objetivo a utilização de ferramentas de análise para calcular as forças articulares, as acelerações induzidas e as potências musculares. O modelo OpenSim em si, ele é uma descrição codificada de um sistema físico e suas dinâmicas. E ele pode ser expresso como um gráfico de componentes interconectados. Então, o usuário do OpenSim, ele vai criar um modelo, e nesse modelo ele vai inserir componentes, propriedades e conexões entre esses componentes. E o próprio OpenSim, ele vai automaticamente gerar um sistema, né, que compreende de várias equações e fórmulas para gerar a dinâmica do modelo, para fazer a movimentação. Aqui eu botei só uma imagenzinha que tem no artigo para sumarizar, que é bem legal. Então, o usuário, né, ele vai criar um modelo físico sistemático e o OpenSim que vai gerar automaticamente essas análises através das fórmulas e equações que já estão inseridas direto no programa. E aqui eu peguei alguns tipos de modelos que a gente tem disponível. No site do OpenSim, a gente tem milhares de modelos que a gente pode utilizar, que já existem, né? E então, existem esses modelos que são genéricos, eles são criados a partir da coleta, né, de dados de inúmeros participantes dos Estados Unidos, e também de cadáveres, enfim, eles pegam dados da literatura para criar um modelo genérico. O modelo genérico escalado é quando a gente pega um modelo já pré-existente, mas a gente coloca dados do nosso sujeito, do nosso participante, como dados de antropometria, por exemplo. E os modelos específicos para o sujeito é quando a gente desenvolve um modelo, a gente pode até pegar um modelo genérico, pelo que eu entendi, mas a gente vai inserir nesse modelo parâmetros um pouco mais específicos para modelar ele. Como citado, os inputs de força muscular, de eletromiografia, de ângulos articulares, enfim, ou alguma coisa realmente mais específica para cada participante. Pulei 3 slides, mais exemplo. E aqui, agora, eu peguei um artigo que já é mais voltado para a modelagem de membros superiores. Esse artigo ele foi publicado com a intenção de avaliar a sensibilidade de modelos de ombro, né, para as propriedades músculo-tendíneas. Ele começa introduzindo um pouquinho sobre o assunto, e ele fala muito sobre aqueles tipos de modelo que eu citei anteriormente. Hoje em dia, para a gente ter um modelo que é realmente fidedigno, né, para a gente usar na prática clínica, ele teria que ser um modelo específico para o participante. Isso traria mais confiabilidade. E a precisão dessas análises, então, ela está muito dependente das propriedades do músculo-tendão que a gente vai inserir no modelo. Essas propriedades, elas têm que ser inseridas e têm que ser de acordo com cada participante. O autor, ele separou essas unidades músculo-tendíneas em 4, que seria a força isométrica máxima, o comprimento da folga do tendão,
o comprimento ideal da fibra e o ângulo de penação. Está escrito penetração, mas é penação. E em estudos já realizados de membro inferior, o comprimento da folga do tendão foi a propriedade mais sensível, seguido depois pela força isométrica máxima. E embora o conhecimento sobre a sensibilidade dos modelos de membro inferior ela esteja bem descrita, ainda tem muito pouco estudo sobre o estudo de membros superiores. E aí esse artigo vem com essa proposta da gente desmembrar um pouquinho mais essas características e a sensibilidade específica do modelo para o ombro. Ele traz que a localização das origens, a inserção muscular, o trajeto do músculo, o braço de momento e o número de linhas de ação, eles são as propriedades que influenciam mais a estimativa das forças musculares, e que diversos autores eles observaram que é necessária a implementação de um modelo específico para cada sujeito, escalando essas propriedades musculotendíneas que ele citou. Isso vai gerar um modelo mais confiável, né, da realidade. Mas nenhum estudo avaliou exatamente a sensibilidade do resultado para cada modelo, que seria um pré-requisito para a gente, na hora de, por exemplo, criar um modelo, priorizar algumas dessas propriedades. Saber quais propriedades priorizar, né, na hora de criar um modelo. Então, o objetivo principal do estudo foi avaliar a sensibilidade das forças estimadas do ombro e da força da articulação escapulohumeral para as propriedades musculotendíneas. Eles realizaram uma extensa análise com base na cinemática, obtida a partir de pinos intracorticais, durante a movimentação de flexão e extensão do braço e também em manobras de arremesso. A parte da metodologia foi utilizado somente um participante saudável do sexo masculino, que realizou as flexões de braço e simulou as manobras de arremesso. E as cinemáticas foram utilizadas usando os pinos intracorticais, inseridos abaixo da inserção do deltoide medial do húmero, na primeiro terço da espinha da escápula, e também na parte lateral da clavícula, que está bem descrito na imagem aqui. E 32 marcadores cutâneos também, que foram colados no tórax, na clavícula, na escápula, no húmero, e no antebraço e mão do participante. Eles foram gravados, né, por um sistema Vicom de 18 câmeras e usados para registrar a trajetória dos marcadores a 300 Hz. Eles utilizaram, né, a justificativa para a utilização de som participante foi justamente por esses pinos intracorticais, que é uma técnica invasiva, né, de avaliação. A gente até brincou que provavelmente deve ter sido o pesquisador que se propôs a isso. Jéssica, só um minutinho que o Marquinhos tem uma pergunta. Não, Jéssica, eu ia comentar exatamente isso, né, que não sei se todo mundo, quer dizer, quem não tem familiaridade com cinemática, a ideia é exatamente essa, você poder fazer um monitoramento do comportamento, né, de estruturas, no caso aí como a própria escápula, a própria clavícula, a partir de marcadores que são, né, presos diretamente na estrutura óssea. Então, realmente, você conseguir voluntários aí, né, não sei se Felipe já teve alguma experiência nesse sentido, uma coisa é você colocar um adesivo, né, um material adesivo sobre a pele e fazer esse monitoramento. Mas aí, nesse caso, né, há muitas vezes a necessidade, como nesse caso, há a necessidade de você ter uma medida um pouco mais refinada, digamos assim, né? Eu já vi algumas coisas para pé, né? Então o pessoal também fazendo fixação nos ossos do tarso, né? Coisas desse tipo. Então tem alguns trabalhos assim mais, digamos, ousados, né? Quando... O Diogo brincou que o Comitê de Ética aqui do Brasil surta com um negócio desse. Sim. Não, eu não consigo nem imaginar como seria submeter um comitê, né, um comitê de ética, você também fazer uma análise cinemática. Tem que levar isso para o colegiado para decidir em conjunto. É realmente bastante complexo, né? Acho que é uma coisa que talvez a pessoa possa pensar, mas ele fez com um único sujeito, qual que é a representação disso? Lembrar que, na verdade, ele está analisando, são modelos diferentes, então não é o fato de se responde ou não para uma pessoa. Ele vai usar essa uma pessoa para executar os movimentos que são metodologicamente escolhidos, e a partir dali ele vai gerar um modelo
padrão, que é o normativo, que a Jéssica vai explicar, e vai produzir outros para comparação. Então, na verdade, essa amostra não é um só, são vários modelos, que é o que a Jéssica vai trazer para frente. Exatamente. Ele usou, né, esses parâmetros justamente para ele criar um modelo específico para o sujeito, que foi aquilo que eu expliquei, para ele inserir os dados no modelo do OpenSim. Então, as forças musculares, elas foram estimadas utilizando a otimização estática com um modelo já pré-existente do OpenSim, que é esse Delft. E as forças de articulação escapulomeral, elas foram calculadas a partir das forças estimadas. Os marcadores anatômicos derivados das gravações da pose estáticas, eles foram utilizados para determinar os fatores de antropometria para a escala do modelo, como eu acabei de falar. E aí eles realizaram variações de 25%, menos 25% a mais 25% dos valores normativos, né, que eu citei anteriormente, do comprimento da folga do tendão, do comprimento ideal da fibra, da força isométrica máxima e do ângulo de penação. E aí, essas variações, né, que ele chama de perturbações, elas foram aplicadas para calcular as forças musculares afetadas e a força da articulação escapulomeral. E aí, para limitar o número de simulações, eles dividiram as unidades musculotendíneas do ombro em 33 grupos de acordo com a sua função. E aí, a partir do modelo de linha de base, né, do modelo normativo que eles criaram primeiro, eles modificaram as propriedades musculotendíneas, uma a uma, para criar 4.362 modelos. E aí, em seguida, novas forças musculares estimadas e as forças das articulações foram calculadas e analisadas. E aí eles usaram as três métricas para poder calcular e avaliar essas forças. Uma delas foi o índice de sensibilidade local, que seria a influência das mudanças nas propriedades de um grupo específico de músculo-tendão sobre a força produzida pelo mesmo grupo músculo-tendão. Então, eles realizavam uma perturbação, né, que é aquela de variação de 25%, sobre uma força produzida pelo músculo e avaliava, comparava com a normativa do mesmo músculo. A segunda métrica seria o índice de sensibilidade geral, que eles compararam a influência das mudanças da propriedade de um grupo músculo-tendão sobre a força produzida pelos músculos não perturbados, ou seja, sobre os músculos que não foram modificados, né, naqueles índices de porcentagem lá. E, por último, a última métrica, eles buscaram avaliar a influência das mudanças das propriedades do grupo tendíneas na estimativa da força da articulação escapulomeral. Eu vou até deixar a fórmula aqui, para quem entende de matemática, me explicar depois. Jéssica, só uma dúvida. Eu não sei se ficou, pelo menos para mim, acho que não ficou claro. O que eles chamam de folga do tendão, exatamente? Você conseguiu? Eu entendi que seria realmente estática a diferença da inserção para o início da musculatura, eu não sei. Você entendeu, Diogo? Ele usa, eu fiquei meio na dúvida quanto a isso também. Porque ele não explica o que seria. Ele usa o termo slack para essa região. Eu fiquei imaginando que poderia ser talvez a toe region, que é o comprimento ali onde ele vai ter esse estiramento inicial, né? Não sei. Mas ele não diz claro, não. A tradução para isso é comprimento do tendão relaxado. Comprimento do tendão, por isso que eu pensei, do braço parado mesmo. O comprimento do tendão antes de começar a produzir força. Então seria próximo ao comprimento ótimo, né? Talvez. Eu acho que não, porque ele trata o comprimento ótimo como outra coisa, Marco. Ele trata como outro parâmetro. Eu estou falando isso porque normalmente quando a gente vai avaliar as curvas de comprimento-tensão, né, normalmente o início, né, quer dizer, aí não sei se pegando em comprimentos mais reduzidos, normalmente acaba sendo, aproximadamente coincidente, né, o comprimento no qual você tem um ponto de máxima capacidade de produção de tensão para o início da produção de tensão passiva, ou não?
Pode ser, não sei, Marco, mas porque quando ele divide os parâmetros musculotendíneos, um deles é o comprimento tendão ideal, que ele chama de ótimo, né? E ele divide o comprimento ideal do tendão, divide esse comprimento que eu chamei de folga, né? E a força de contração muscular máxima e a força e o ângulo de penação, ele divide nesses 4. Então, provavelmente não seria a mesma coisa. Entendi. Mas depois a gente pode ver se a gente acha melhor. No artigo ele realmente não descreve. Mas eu posso pesquisar depois para ver se eu acho alguma coisa. Talvez juntando com essa explicação do Felipe, pelo menos o que ficou assim na minha compreensão, seria exatamente o tendão sem carga, ele está num comprimento talvez um pouco menor do que quando ele é submetido a uma carga, dependendo do tipo de posição que ele se encontra, né? Porque vai ter aquela deformação inicial. Então, talvez tenha alguma relação com isso. Não sei, faz sentido isso, Felipe? Alguma coisa nessa direção? Como é que é, Diogo? Deu uma cortada no seu áudio aqui para mim. É o seguinte, eu perguntei se tem relação, juntando mais ou menos a sua explicação, pensando que seria o tendão na sua posição relaxada, ele estaria talvez um pouquinho mais curto em função daquela deformação inicial, à medida que ele, se bem que se ele... eu estou pensando se tem relação com aquela variação da toe region do tendão. Entendi. Não sei te dizer exatamente, Diogo. O que eu já vi, né, dos modelos do tipo Hill, né, que é o modelo que eles usam para modelar um músculo no OpenSim, né, tem aquela história, o músculo ele é modelado por basicamente 3 elementos. Tem um elemento que seria o elemento contrátil, a fibra muscular, né, um elemento que seria e mais 2 elementos elásticos, né, um elemento elástico em paralelo com as fibras musculares e um que seria representando todo o colágeno lá, o endomísio, epimísio e perimísio que recobrem as fibras musculares, né? E o terceiro elemento, segundo elemento elástico, que estaria em série com os 2 primeiros, que seria uma representação do tendão. Então, a força da unidade músculo-tendínea, né, seria um resultado da soma da força do componente contrátil, mais o componente elástico em paralelo, mais o componente elástico em série, certo? Para isso, né, eles vão atribuindo parâmetros conhecidos dependendo do músculo. Então, por exemplo, você tem lá um deltoide, você tem o comprimento da fibra do deltoide, você tem a área de secção transversa do deltoide, né, por isso que é chamado modelo genérico, né, porque é feito a partir de uma média populacional, e você vai escalar, você vai diminuir ou aumentar esses números dependendo do tamanho do seu voluntário que você está avaliando, né? E um desses parâmetros é o comprimento do tendão relaxado. Por que esse parâmetro é importante? Porque é a medida que, vamos dizer assim, é o limite para que o músculo, para que o tendão comece a gerar força. Entendeu? Então, eu precisei repetir tudo aqui para eu ir lembrando. Não, mas é isso mesmo. Então faz sentido, porque naquela região inicial de deformidade do tendão é onde ele ainda não está transferindo efetivamente 100% da força. Exato. Então, quando você tem um modelo, você tem aquela linha, aquelas imagens que a Jéssica mostrou dos modelos, você tem aquela linha vermelha representa uma unidade músculo-tendínea inteira. E ali tem uma distância, né? Uma distância da origem até a inserção. E aquela distância é a soma do comprimento do tendão mais o comprimento do ventre muscular, certo? À medida que você vai variando o movimento da articulação, essa distância vai variando, né? Aí que está o negócio. Se você pega e tem lá um tendão
que está num comprimento maior do que seria o comprimento seria o comprimento do tendão relaxado, significa que aquele elemento elástico está contribuindo, está adicionando força ao sistema. Então, é uma força que não vem do músculo, é uma força que vem do tendão. Certo? Então, por exemplo, lá tem uma distância de 20 centímetros da origem para a inserção, e o comprimento do tendão relaxado é 10 centímetros e do ventre muscular mais 10 centímetros. Então, se o comprimento do tendão relaxado é 8 centímetros, significa que houve uma deformação de 2 centímetros no tendão. E aí, pela coeficiente de elasticidade do tendão, já faz uma estimativa. Então, esse tendão está gerando X de força para esse conjunto todo aqui. Ficou mais claro? Acho que sim. Beleza. Posso continuar, gente? Vamos lá. Peraí que travou aqui agora. Voltou. Passando para os resultados, né? Depois de todas essas análises, ele chegou à conclusão que o infraespial e o subescapular, que são os principais músculos do manguito rotador, eles produziram até 80 newtons e 150 newtons durante as tarefas de flexão e arremesso simulado, respectivamente. Os músculos motores primários, que foram o trapézio superior e o deltoide médio anterior, produziram força de até 20 newtons para a tarefa de flexão. E para o movimento de arremesso simulado, o trapézio superior, o deltoide anterior e o médio, e o peitoral maior produziram forças de 60, 35 e 40 newtons, respectivamente. Agora falando, né, daquelas 3 métricas. Os valores de sensibilidade local, eles foram observados para a tarefa de flexão e arremesso, e eles variaram em média de 2% até 118%. Os maiores valores foram observados para o redondo maior, para a cabeça longa do tríceps e para o grande dorsal e deltoide posterior. Para os movimentos de arremesso, já observou o maior valor para o deltoide posterior, o romboide, a cabeça longa do tríceps e o grande dorsal. E independente da tarefa de flexão ou de arremesso, os maiores valores da sensibilidade local, eles foram correspondentes em ordem decrescente, né? O que mais influenciou foi a contração voluntária máxima, depois o comprimento da fibra, o comprimento da folga do tendão e o ângulo de inserção muscular. No caso ali, o ângulo de penação. O que eu botei? De inserção muscular, é o ângulo de... de penação. Tá tudo doido aqui. Aqui no próximo já tá penação. Não, mas eu entendi. É só para deixar para o pessoal lembrar aí o comprimento do tendão relaxado, né? Que está traduzido como folga do tendão ali, mas o comprimento dele é relaxado, e o ângulo de penação da fibra, que é um outro ponto importante para a produção de torque. Isso. Nos valores de sensibilidade geral, que foi a métrica 2 que eles analisaram, nas tarefas de flexão e arremesso, elas variaram de 2% a 12%, ou seja, teve uma variação um pouquinho menor. A sensibilidade foi bem menor no índice de sensibilidade geral do que na local, né? E para a tarefa de flexão, os maiores valores foram para o infraespial, para o subescapular e para o trapézio superior. E para o lançamento, os valores maiores foram para o infraespinhal, para o subescapular e o deltoide anterior. Tanto para a tarefa de flexão quanto para a tarefa de arremesso, os valores de sensibilidade eles foram semelhantes ao da sensibilidade local, que foi a contração isométrica máxima, o comprimento da fibra e o comprimento da folga do tendão. E os valores menores foram encontrados para o ângulo de penação muscular. A última métrica que ele analisou foi aquele índice de sensibilidade local sobre a força da articulação escapulohumeral. Então, foi para ver realmente a força na articulação. Esses índices eles variaram de 0,7% a 6,4%. Para a tarefa de flexão, foi observados realmente pequenas variações entre os músculos, e os maiores valores foram para infraespinhal, deltoide anterior e subescapular e infraespinhal.
E para o arremesso, os maiores valores foram para o trapézio superior, infraespinhal, cabeça longa do tríceps e supraespinhal. Tanto para a tarefa de flexão quanto para arremesso, foram encontrados valores muito semelhantes, justamente por essa variação ter sido pequena. E os valores menores também foram encontrados para o ângulo de penação muscular, assim como o índice de local, o índice de sensibilidade geral, que foi o que eu falei anteriormente. Não foram encontradas correlações muito fortes entre os valores de sensibilidade local e geral para as duas tarefas. Os grupos de músculo-tendões que produziriam a maior força média tenderam a apresentar o menor valor de sensibilidade local, embora apenas correlações razoáveis e moderadas tenham sido encontradas. E para a tarefa de flexão, os grupos músculo-tendões que geraram maior força média tiveram maior valor de sensibilidade geral, especialmente para esse valor de contração isométrica máxima, para o comprimento da fibra e o comprimento de folga do tendão. Para a tarefa de arremesso simulado também, foram encontradas pequenas relações e foi encontrado pequenas relações entre a força média do grupo muscular e o valor de sensibilidade geral. Na parte de discussão, ele traz alguns artigos, né, que relacionaram os resultados do estudo, e ele traz que o principal achado foi realmente que as propriedades musculotendinas levou a alterações de até 118% do valor nominal, ou seja, variações bem grandes, né, que mostram que realmente o modelo que é específico ao sujeito, ele é muito mais sensível. E, além disso, ao considerar, né, a sensibilidade local, a força de contração isométrica máxima foi a propriedade que teve maior influência na estimativa da força muscular do modelo. Em contraste, ao a gente analisar a sensibilidade geral, o foco também tem que estar nas outras propriedades citadas, exceto para o ângulo de penação, que não teve nenhuma correlação muito forte em nenhuma das análises. As forças da articulação escapulimeral que a gente achou no modelo foram bastante parecidas com as forças realizadas em estudos em vivo. No estudo, eles acharam uma força acho que foi de flexão? Foi. A força de flexão foi de 92% no valor do peso corporal, enquanto nos estudos em vivo, eles acharam um valor aproximadamente de 90%, então foi bem próximo do que já tinham sido estudados, né? As ativações musculares do modelo na tarefa de arremesso foram um pouquinho menores do que o do lançamento real da bola, mas o autor justifica isso como, possivelmente, na hora, né, da execução para avaliação, o participante ter feito uma força submáxima, né? E nos outros estudos sempre era orientado para arremessar com a força máxima possível. No entanto, né, nas análises qualitativas, eles indicaram que as forças dos músculos rotadores, dos músculos manguito rotador, tiveram força maior do que nos estudos em vivo. E também observou uma ativação muscular gradativa. Primeiro, a gente observou uma ativação do serrátil anterior, em seguida dos músculos peitoral e deltoide, e uma ativação bem tardia dos músculos do braço, semelhante também à apresentada em outros estudos. Várias pesquisas anteriores, eles mostraram que os modelos de membros inferiores, eles foram mais sensíveis ao comprimento da folga do tendão. No nosso, a gente viu que ele foi mais sensível à força muscular máxima, né, de contração máxima. E essa diferença o autor pode explicar porque nos membros inferiores, a proporção do comprimento total do tendão, ela é bem maior do que nos membros inferiores, né? Comparado a dos membros superiores, desculpa. Então, por exemplo, os isquiotibiais, a proporção do tendão e do músculo tendão é muito maior do que no ombro, por exemplo. Isso pode justificar por que no estudo a força de contração muscular foi muito mais sensível do que o comprimento de folga do tendão.
Aqui, ele toca num ponto que eu acho que até vai acrescentar um pouco na nossa discussão. Ele falou que quando ele fez a otimização estática do modelo, o tendão foi considerado inextensível. Então, assim, pelo que eu entendi, o tendão, ele não teria extensibilidade nenhuma durante o movimento. Até falar que sugere que a alteração do comprimento de folga do tendão influencia apenas o comprimento operacional da parte do músculo. Aí eu acho que entra em contradição com o que o Felipe falou, né? Sobre a extensibilidade do tendão durante o movimento. Seria um ponto, às vezes, para a gente discutir depois. Mais ou menos. Pelo que eu entendi aqui, parece que ele coloca que ele usou o tendão como estrutura rígida. Uhum. Isso interfere no comprimento do músculo. Então, tipo, ele só vai ter o parâmetro ali do comprimento do músculo. O tendão vai continuar sendo rígido. Então, ele vai acabar interferindo nas medidas de comprimento muscular, vai estar equivocado, né? Possivelmente mal elaborado em função dele ter utilizado o tendão mais rígido. Mas aí não teria modificação nesse comprimento de folga do tendão, teria? Isso que eu estava pensando. Se ele usou o tendão como estrutura rígida e inextensível, esse que é o problema. Pois é, isso que eu fiquei pensando. Mas, enfim. Fala, Marquinhos. Não, eu fiquei até... Porque, assim, que não é um tema... acho que isso tem que ficar claro, né? Foi dada uma missão bastante complexa para a Jéssica, né? Eu acho que no final é importante até a gente dar uma delineada no que efetivamente a Jéssica está estudando, porque não é um tema simples, né? E uma coisa que me chamou a atenção, não sei se é compatível, aí talvez o André, com a experiência clínica dele, né? Fala de pelo que eu entendi, forças aplicadas, né, digamos, contra a cavidade glenoide em torno de 90% da massa do peso corporal dele, foi isso? Quer dizer, as forças geradas na musculatura, em torno do ombro, gerariam forças dessa magnitude. Então, não lembro se foi apresentada a massa do sujeito. Não apresentou não, né, Jéssica? Mas, assim, são forças muito altas. Então, eu imagino que o tendão, né, André, você que faz cirurgia de ombro, eu fico imaginando assim, então, buscar uma aproximação, né, de um tendão que tenha sofrido uma lesão completa, não deve ser alguma coisa muito trivial, né, e o tipo de sutura, enfim, porque são tensões muito altas. Aí eu fico imaginando, se ele encontrou esse valor também, porque o tendão é rígido, ou seja, né, a tensão toda é gerada pelo componente contrátil, então ele vai transmitir por meio de uma estrutura rígida, né, sem qualquer tipo de... que não é uma resposta, né, que a gente vê em vivo, obviamente, né. Não sei, André, se quiser, acho que comentar. Posso falar? Oi, posso falar? Estão me ouvindo? Ok, bom, vou fazer apenas um comentário como cirurgião, tá? O tendão mesmo, quando a gente vai fazer uma cirurgia por vídeo, artroscopia, ela permite uma visualização muito real da articulação e do funcionamento da articulação, porque você não abre totalmente a articulação, você só faz alguns pequenos buracos e coloca uma microcâmera lá dentro. O tendão mesmo, ele é muito pouco elástico, tá? A elasticidade é no conjunto músculo-tendão. E, na verdade, os tendões do manguito, o supraespinal, o infraespinal, compreende apenas uma região nessa transição músculo e inserção óssea. E, tanto é que quando a gente trata lesões crônicas do manguito rotador com muita retração, quando o músculo já apresenta uma atrofia muito grande, às vezes você não consegue chegar com esse conjunto estrutural formado pelo tendão e músculo de volta para fazer a inserção dele em torno das tuberosidades da cabeça humeral. Então, eu concordo com ele no que ele fala que o tendão é pouco elástico ou ele é inelástico. Acho que a elasticidade do tendão propriamente dita é muito pequena. O conjunto músculo-tendão é que, na verdade, o músculo é que dá essa elasticidade mesmo. Tá? Não sei se eu respondi para vocês, né? Pode continuar, gente? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Porque eu não estou vendo ninguém. Não, beleza. Obrigado, André. Só fazer uma observação rapidinho.
Eu acho que isso que o André falou é muito interessante, assim, eu acho que dá uma... a gente que, às vezes, estuda anatomia só lá no primeiro período da faculdade, depois guarda os nomes ali, mas a gente não está acostumado a lidar com a estrutura, de fato, do sujeito vivo, não é? Então, isso ilustra muito bem e ajuda a gente a criar uma imagem melhor do que seria o negócio. Agora, é importante também que, nesse caso, né, dos músculos do manguito, apresentam esse tipo de característica, músculos que controlam o movimento fino dos dedos também tem essa característica, com tendões muito rígidos. Agora, se a gente for para, por exemplo, tendão patelar e tendão de Aquiles, eles têm outra característica com uma elasticidade maior, até pela função. Então, eles têm uma capacidade de se estender maior, de acumular energia elástica e de contribuir mais para essa força. Então, o modelo é um modelo genérico muscular, que serve para qualquer músculo, né? Mas que esses parâmetros de músculo para músculo, eles vão ser diferentes. Excelente, patrão. Segue aí, Jéssica. Beleza. Eu acho que, assim, isso influencia muito, principalmente no que o Arthur falou aqui na frente, né? Da proporção tendão muscular dos membros inferiores para os membros superiores. No membros superiores, o comprimento do tendão já é muito menor, né? Então, isso pode ter sido um fator que fez a propriedade ser tão distinta, assim, nas análises de modelos de membros inferiores e superiores, enfim. Voltando aqui, né? Os autores, outros autores utilizaram modelos que incluem esse equilíbrio do comprimento músculo-tendão. E aí, portanto, pode ser por causa disso, né, que eles acharam que a folga do tendão seria tão sensível em comparação à força de contração muscular máxima. Ao contrário do estudo, né? Então, só retomando, a força isométrica máxima, como eu já disse, foi a propriedade músculo-tendão que afetou a maioria das estimativas de força muscular. Diversos estudos, a maioria, né, de membro inferior, mas eles comprovaram que o ajuste das propriedades músculo-tendíneas no modelo influenciou muito as estimativas de força do tendão muscular. E a maior sensibilidade para o comprimento das fibras no estudo atual, em comparação com estudos focados em membros inferiores, pode ser explicado pelas maiores amplitudes de movimentos articulares observados na articulação do ombro, né, que é uma articulação extremamente imóvel. Em consonância também com estudos sobre membros inferiores, a sensibilidade geral ela foi inferior à sensibilidade local, o que significa que o modelo musculoesquelético compensa mais as partes não perturbadas do que as perturbadas. E os músculos motores primários e o manguito rotador, eles apresentaram as variações que levaram às maiores mudanças na força produzida pelos outros grupos. Então, esses músculos, né, o manguito rotador e os motores primários, são os que a gente tem que levar mais em consideração na hora de personalizar um modelo, né, e inserir as propriedades músculo-tendíneas. Ele traz algumas limitações. Ele disse que a sensibilidade do modelo ela foi realizada em apenas foi criado apenas um modelo esquelético, né? Eu digo assim, foram criados 4.000 modelos, mas a partir de um único participante. Foi bem específico, então ele não pode inferir que os resultados eles sejam os mesmos para outros modelos e para outros participantes. O modelo atual também ele era composto por unidades musculotendinosas de Thelen. Eu nem sabia que tinha essa diferença, mas eu fui ver, existem modelos diferentes com vários outros tipos de modelos de músculo, e isso pode influenciar nos resultados também. E aqui fala de novo, né, que apenas um participante foi inscrito, e justamente por ter sido uma avaliação invasiva, o que dificulta bastante o recrutamento, e por ter sido feita diversos tipos de análise, né, de certa maneira iria inviabilizar o estudo se fosse feito com muitos outros participantes.
Os erros na estimativa de forças musculares na articulação glenomeral, eles podem ser causados pela imprecisão da cinemática, né? É bem sensível, e eles não levaram em consideração esses erros no estudo. Não avaliaram a força isométrica máxima e os ângulos de penação exclusivos para o sujeito, né? Eles não calcularam torque, não usaram dinamômetro nem nada, nem mediram o ângulo de penação muscular do participante. E, por último, a função usada para estimar as forças musculares, elas podem ter dado mais peso ao parâmetro da força isométrica voluntária máxima, porque essa função envolve o recrutamento dos músculos com a força isométrica máxima mais alta. E concluindo, né, o estudo ele vai fornecer, então, essas informações sobre a sensibilidade do modelo de membro superior, a variabilidade das propriedades músculo-tendíneas. A principal descoberta foi que os modelos genéricos, eles não são muito confiáveis, né? Eles não levam em consideração essas propriedades músculo-tendíneas, então há muita variabilidade, a sensibilidade é muito diferente. E, então, se a gente usar um modelo genérico, a gente pode levar alguns erros de análise de resultados que não seriam interessantes. E, além disso, ele traz como, acho que a conclusão principal, né, que ao a gente fazer análises de modelos utilizando o membro superior, o foco deve ser principalmente na força isométrica máxima e no comprimento ideal das fibras dos músculos manguito rotador e dos músculos motores primários. E aí é isso, gente. Se alguém tiver alguma consideração, se quiser que eu volte em algum slide para a gente discutir, aí pode ficar à vontade. Ô, Jéssica, na verdade, acho que eu tenho uma pergunta para fazer para você, fazendo um link no que o Marquinhos colocou um tempo atrás com relação à complexidade e o que você vai desenvolver. Que relação que isso aqui pode trazer para a sua pesquisa, para aquilo que a gente está querendo desenvolver? O que você imaginou aí disso daí? O que isso implica para o seu trabalho? Eu acho que bastante, né, Diogo? Principalmente nessa conclusão, assim, ela traz muito para o meu projeto em si. Que eu não sei se todo mundo está aqui. Jéssica, eu ia te pedir exatamente só para fazer um resumo, porque nós temos aí pessoas que estão vindo pela primeira vez à nossa reunião. Então, se você puder, até para essas pessoas que talvez não ficarem assim, poxa, mas o que efetivamente estão se estudando aqui? Modelos computacionais. Então, assim, eu acho que, né, foi uma pegadinha, então só para, acho que esclarecer, né, a Jéssica é fisioterapeuta, né, mestranda, e, enfim, Jéssica, conta um pouco do que você vai estar fazendo aí, né. Beleza, eu vou dar uma sumarizada aqui na nossa ideia de projeto. A gente tem alguns dados de eletromiografia de 7 músculos e dados também de torque, né, de curva de força, de 30 participantes em atividades de rotação externa. São 12 posições diferentes, então a gente tem bastante dado para trabalhar. E aí a nossa ideia é pegar esses dados e fazer um modelo no OpenSim com eles para a gente fazer algumas análises. Então a gente tem já os inputs, né? Então a gente usaria um modelo genérico, no caso a gente pegaria um modelo já pré-existente, mas a gente iria inserir os dados de eletromiografia e de curva de força de cada participante para a gente fazer uma análise um pouco mais específica, como até o artigo trouxe, né? E o que é muito interessante é que ele traz justamente que a gente tem que trabalhar, o foco no desenvolvimento do modelo deve ser na força isométrica máxima e no comprimento dos músculos manguito rotador e dos músculos motores primários. E o manguito rotador é um dos principais responsáveis pela rotação externa, né? Então, eu acho que isso puxa um gancho bem legal para o projeto. Dá para a gente pegar isso aí como uma ideia, né? E até como um artigo para a gente se basear. E para desenvolver um modelo que seja mais sensível, né? E seja mais fidedigno mesmo a resultados confiáveis. Deu para dar uma sumarizada? Quer que eu entre um pouquinho mais? Que eu dei uma bastante
eu falei de forma bem resumida, né, sobre o projeto, mas se quiser que eu entre mais, assim... Não, acho que só para fazer um resgate, né, aproveitar, você fez, acho que foi muito bom, Jéssica. Só para, acho que para quem não conhece, no caso, os dados foram de rotação externa da mesma articulação, né, do ombro, em posturas que são normalmente adotadas, né, que podem ser adotadas durante a reabilitação de pacientes que sofreram lesão de manguito, enfim, né? Tem a questão que a gente tem discutido com o André, né? Eventualmente num pós-cirúrgico, enfim, quer dizer, situações que acometem o ombro e posições que poderiam ser utilizadas. E eu acho que aí quer dizer, eu acho que o grande barato do trabalho da Jéssica é poder talvez dizer o seguinte, olha, determinadas posturas podem ser mais ou menos recomendadas, dependendo do tipo de, né, de condição que o paciente apresente, eventualmente num pós-cirúrgico, de repente essa postura pode ser evitada ou não, então eu acho que o trabalho da Jéssica vai, na verdade, revelar uma série de resultados que, do ponto de vista prático, né, como é que a gente ia conseguir medir isso em vivo? Então, ia ter que seguir um pouco a linha desses autores, usar alguns transdutores invasivos, colocar, né, aproveitar o André lá na mesa de cirurgia, falar assim, André, coloca isso aqui dentro do ombro desse sujeito, no tendão dele, para a gente tentar medir depois que ele se recuperar. Então, assim, o simulador, né, quer dizer, é um trabalho bem biomecânico mesmo, é bem pura biomecânica, né, isso é muito legal, mas, de novo, assusta um pouco. Eu imagino, não sei quando você vê as equações também, Jéssica, ficou um pouco... Eu deixei ali só para vocês verem que eu tive que ler 55 vezes, pedir a ajuda do Diogo, pedir a ajuda de todo mundo. Mas o legal, assim, assim, acho que a principal questão, né, não é necessariamente saber resolver as equações, mas para onde que elas apontam, né? Então, conceitualmente, o que aquelas variáveis que estão dentro da sua equação, o que elas representam? Acho que isso é importante, até para você também ter um pouco mais de segurança, né, quando você for... Porque você mostrou as equações. Todos nós aqui, né, somos amigos, mas se tivesse alguém chato falando assim, Jéssica, mas aquela variável lá da equação... Vou tirar da próxima vez. Não, acho que não é tirar, acho que é deixar, né? Marquinhos estragou minha pergunta. Eu estraguei essa pergunta. Pô, Felipe, aproveita então, manda um abraço. Né? Mas lá, é isso, eu acho que esse trabalho vai acrescentar bastante, né? E uma coisa que eu estava até discutindo com o Diogo, que é difícil a gente encontrar artigos que usam a modelagem biomecânica para uma aplicabilidade clínica. A maioria usa só para fins de pesquisa mesmo e para análises mais aprofundadas, mas não trazem isso para a nossa prática, né? E a ideia, eu nem falei isso, mas a ideia era a gente ver a força de compressão articular e a sobrecarga músculo-tendínea, né? Então, a gente realmente vê em quais posições a gente tem maior instabilidade do ombro e em quais posições a gente tem maior sobrecarga de tendões, para a gente, provavelmente, às vezes, evitar ou não uma postura na hora de uma reabilitação, enfim. Então, eu acho que isso vai ser bem legal, vai trazer uma visão diferente do que geralmente a gente utiliza essas análises de modelagem. Lá nas equações, Marquinho, ele usa os parâmetros distintos para criar um índice em termos de porcentagem baseado na contração inicial, que é o que ele executa no primeiro momento, ele faz X repetições dos movimentos e faz uma modelagem inicial, que é a modelagem que ele chama de parâmetro, né, de normativa, exatamente. Então, ele mantém essa e a partir dessa modelagem, ele faz aquelas perturbações, que seriam as variações de parâmetros, tanto de força, como de comprimento do tendão relaxado, como de ângulo de penação e comprimento muscular, se eu não me engano. Por isso que vão dar 4.000 modelos lá diferentes. Então, a partir disso, cada um daqueles itens, cada uma daquelas equações, ele faz a diferença entre o normativo e o obtido numa escala de porcentagem. Você quer que eu abra a tabela aqui, Diogo? Que eu não vou deixar ficar extenso. A tabela só vai falar a porcentagem, os resultados. Se você quiser, volta lá na equação, que eu acho que vai dar para o Marquinhos ver melhor. Espera aí que agora o negócio travou.
Enquanto lá, eu fiquei pensando aqui, por exemplo, Thaís, você que trabalhou com paciente pós-AVC, eu fiquei imaginando, não sei se você tem os dados lá de eletromiografia, você tem dados de cinemática, fiquei imaginando que pode ser alguma coisa interessante para, não sei, eventualmente até usar, não sei o que vocês acham, assim. Depende sempre dos dados, né? Porque como não É, foi feito pensando nisso, talvez a gente aham, tenha com dificuldade, mas não sei, É, Thaís. dos meus dados eu não tenho eletromiografia, não, mas está sendo coletado de uma outra mestranda, né? Eletro e o isocinético. Eu achei bem interessante, né? Porque eu achei que não necessariamente você precisa fazer a captação, né, do movimento. Eu estava achando outro mundo. Mas aí podendo ler todos esses dados já prontos de outra captação, né, do isocinético do EMG, achei super interessante. Mas eu não tenho esse dado. O meu é em 2D básico. Infelizmente não tem esse acesso. É que eu fiquei pensando, né? Você lá nas tarefas de alcance, prensa, foi no Wolf, né? Eu fiquei imaginando, né? Quer dizer, o quanto de, digamos assim, assimetrias no padrão de recrutamento podem também, eventualmente, incidir em algum tipo de efeito intraarticular, enfim, né? A gente normalmente tem depressão do ombro, né, nesses pacientes, enfim, então, assimetrias dentro, né, que podem acontecer do ponto de vista intraarticular. Fiquei imaginando isso. Vamos pegar um caminho parecido com o que a Jéssica está adotando, mas com pacientes pós-AVC. Sim, realmente tem uma compensação, né, de elevação de escápula e flexão de cotovelo, mas esse do DMG realmente não tem, porque a gente está a mestrando em NAESI está fazendo agora o isocinético e a MG dos flexores de punho e dedos, né? E aí já não cabe aqui, mas é bem interessante. Se eu puder ajudar aí como voluntária, estou disposta. excelente. Obrigado, Thaís. Acho que você sempre reforçar as parcerias aí vai ser sempre bom, né? Beleza. Falar, Diogo, resolve as equações aí. Não, resolver não, porque eu já não lembro como calculo isso mais. Mas só para mostrar para você que não é, ela é mais assustadora aos olhos do que ela realmente é de verdade. O que é importante para a gente aqui é que a gente tem uma diferença. Vou pegar a primeira equação, a gente tem o F nil e o F norme aí. Essa é a força do conjunto músculo-tendão obtido naquele momento, menos a do normativo. Esquece os somatórios, integrais, esquece tudo, pega suas variáveis. E embaixo tem a força aí do normativo, onde ele vai fazer dividir e fazer uma porcentagem. Ou seja, ele está vendo uma proporção que está em cada um daqueles momentos. Entra o somatório, entra a integral, porque é ao longo do tempo. Então isso aí é uma coisa que assusta a gente no olho, mas no fundo, não tem muito segredo, não. E na primeira aqui é onde ele faz as perturbações, as variações de parâmetro. Do meio aí, repara que o somatório está diferente de perturbação, que são para os músculos que não tiveram os seus parâmetros alterados. Então, por exemplo, se você altera um parâmetro no bíceps, o tríceps que eu não alterei, quais foram as repercussões nele? Então, acredito que isso é um índice que pode ser interessante também a partir desse momento para ele. E o de baixo é da força resultante na escápula. Mas a ideia do procedimento é a mesma. Ele mensurou e, a partir daí, criou uma proporção. Patrão. E as três equações são praticamente iguais, só muda o contexto, né? Na primeira, exatamente, ele pegou o músculo perturbado em relação aos músculos não perturbados no que ele considerou um grupo muscular. Na segunda equação, ele pegou os músculos não perturbados, né? E na terceira equação, ele pegou a força de compressão na glândula meral. Isso aí. Então, exatamente. Isso aí. Ela assusta mais no primeiro momento de ver, mas não é nada gritante, não. Fala, Marquinhos. Uma pergunta, não sei se faz sentido.
o André agora vai estar colhendo os dados dele também, com os pacientes e os sujeitos de controle. Essa questão da perturbação, digamos, eu não sei se é o caso, mas digamos que o André tem lá o quadro do paciente com uma lesão tal, assim, assado. A gente pode introduzir detalhes do quadro clínico do paciente no modelo e tentar simular se o que acontece do ponto de vista da avaliação lá, o André com o paciente, olhando, avaliando, e tentar verificar como o modelo se comporta. Isso seria possível? Digamos, o André tem um paciente lá com uma lesão de supraespinal grau tal, né, e tem mais lá não sei o quê. A gente poderia trazer isso para dentro do modelo, ou buscar uma aproximação lá, dentro do possível, e verificar como ele se comporta para determinadas tarefas, ver se o modelo, ou se a pessoa respeita o modelo, né, digamos assim. Posso falar? Eu acho que dá. Né? Por exemplo, uma possibilidade que eu pensei aqui. Você tem uma tarefa motora qualquer, de alcance, arremesso, ou uma abdução simples, e aí você tem lá pacientes com ruptura de supraespinhal, ou cabeça longa do bíceps, né? E aí você pode pegar esse elemento do modelo e eliminar. E aí a ideia é, quando você roda a simulação, o modelo vai ter que redistribuir aquilo de alguma maneira, né? É claro que tem limitações, por exemplo. O modelo para fazer isso, né, para fazer essa estimativa da força muscular, ele tem a função de custo, que seria minimizar as forças musculares, considerando que em condições normais o que o sistema nervoso faz é tentar executar a tarefa gerando o mínimo possível de força muscular, né? Será que uma pergunta que pode surgir será que no indivíduo lesionado essa função de custo se mantém? Né? Será que o sistema nervoso continua tentando minimizar as ativações musculares para gastar menos energia? Ou será que tem também a questão da minimização da dor, né? Às vezes, padrões de movimento alterados, eles são mais custosos energeticamente às custas de minimização de dor. Só que a ativação muscular é um parâmetro que está diretamente relacionado ao gasto energético, você consegue minimizar isso nesse modelo, mas a dor você não consegue minimizar, né? Porque a dor ela é mais individual. Então, aí, às vezes, pegar indivíduos assintomáticos, que não têm a questão da dor envolvida, talvez seja uma estratégia e que dá para fazer isso. E aí, Marquinhos, assim, eliminando elementos, assim, como eu disse, só estou pensando agora baseado no que você perguntou. Por exemplo, eu consigo eliminar atuadores no sistema. Agora, é mais difícil, por exemplo, a lesão é de grau 3, ou lesão é grau 1. O quanto a gente reduz essa participação? Aí eu não faço a menor ideia. Pode ser até que alguém já tenha detalhado isso em algum lugar, mas aí eu acho mais execuível, vamos chamar assim, ele ou elimina um elemento todo, né, ou não elimina nada. Entendi. Você não tem uma opção, né, de graduação, né? Até tem. Você pode pegar, por exemplo, a força isométrica máxima do músculo e escalar ela. Eu vou botar metade do que seria a força máxima, porque esse sujeito aqui tem uma fraqueza. Pode ser? Pode. Agora, isso faz sentido? É metade? Era 30%? Uhum. Né? A Jéssica, no artigo, mostrou que a força máxima tem grande influência no resultado da simulação. Então, se você não mexe certo nessa força máxima, e aí?
Aí, entendeu? Aí eu não sei exatamente como lidar. Eu acho que tudo depende, aí era o outro ponto até que eu ia te perguntar, dos mecanismos de controle que tem para você melhorar o seu modelo. Então, por exemplo, em alguns casos a cinemática pode ser esse controle ou o próprio torque externo gerado, que eu acho que é a ideia que a gente está querendo usar aí para o trabalho da Jéssica de ter de controle a partir dos torques calculados lá pela Luane. Então, acho que se tiver esses parâmetros, pelo menos para a gente espelhar e ver se o modelo caminha para uma direção, a gente pensa numa aproximação que seja pelo menos honesta. Né? Não vou te falar que Sim. vai ser precisa ou correta, mas minimamente honesta. Eu pensei nisso porque o André vai estar fazendo a coleta de dados. Eu acho que pode ser da mesma forma que o trabalho da Luane foi um desdobramento, né, para essa investigação dentro de um ambiente de simulação. A gente pode eventualmente depois, né, de feita a coleta de dados do André, trabalhar nessa, né, aqueles casos lá que o André tem de pacientes que tem uma lesão, vou usar uma expressão aqui, né, assim, grave, mas o cara consegue lá, né, e aí tem aquele sujeito que tem uma lesão menor e ele sente dor e tal. Eu fiquei imaginando isso, não sei, mais como um recurso mesmo adicional na avaliação, né, na compreensão do que está acontecendo efetivamente com esses sujeitos, né, esses mecanismos de ordem compensatória e tudo mais, né. Agora, uma pergunta, pelo que eu entendi no artigo, então, que era uma dúvida que acho que a gente tinha discutido, tem como trazer a escápula para dentro né, da análise, não é isso, Jéssica? Daquela discussão que a gente tinha tido antes? Porque assim... O modelo? Porque no caso da Luane, ela fez com a escápula retraída, né, e com a escápula em posição neutra. Então, mas assim, eu imagino que isso complique muito a sua vida. Então, assim, não é complicar a sua vida, mas eu estou pensando, se a gente quiser depois, né, olhar a escápula também retraída nos movimentos de rotação, tem como trazer. O modelo que o Felipe passou para a gente da última vez, ele mexe, né, Henrique? É bem tranquilo. E como vai ser estático, eu acho que é mais tranquilo ainda, né? Perfeito. Nesse sentido. Que a gente coloca ela parada em retração ou em... A gente só teria que definir um ângulo para ser o não retraído, né? Correto. O ângulo de relaxamento. Maravilha, maravilha. Acho que isso é uma coisa que a gente vai pensando sempre nas coisas que dão para poder melhorar, né? Agora sim, só para poder atualizar o pessoal do que a gente já fez, né? E em que ponto que a gente está nesse momento, o Henrique tem trabalhado firme aí para a gente para tentar ajudar a inserir esses dados no modelo. No primeiro momento, né, Henrique, o braço do modelo foi para a Lua, mas agora o braço do modelo já está no lugar. Henrique trouxe essa excelente notícia para a gente. Se você quiser falar um pouquinho do que você está fazendo bem por cima, Henrique, que depois a gente vai ter um momento para isso. Beleza. Boa tarde para todos, né, Jéssica? Parabéns pela apresentação, foi bem legal aí, nesse assunto interessante para gente. E bom, eu estou então tentando lá importar os dados né, que foram feitos já de eletromiografia, de torque, né, lá na postura estática, para a gente ter justamente esses resultados de acordo com o modelo lá no Pensim. Igual o Diogo falou, de início deu tudo errado, o braço foi para um lado, né, o modelo ficou todo bagunçado. É engraçado que lá no site do OpenSim ele já tem lá uma dica para quando isso acontece. Tá lá, se o modelo ficar crazy, né, eles botam entre aspas, ele já sabe que vai dar algum erro. Então, assim, eu tô adaptando ainda, já consegui botar o braço no lugar, mas ainda faltam alguns detalhes que eu não saquei mesmo quais são para ajustar certinho. Eu estou com algumas hipóteses aqui que eu posso fazer. Eu não sei se eu faço uma otimização estática, porque esse modelo tem muito músculo. Eu não sei se essa quantidade de músculo pode atrapalhar, porque a gente tem 6, né? Foram 6 coletados, se eu não me engano. Se a gente substituísse esses 6 nos músculos que já tem do modelo, se isso ajudaria, ou se eu excluo o excesso de músculo e deixo só os que foram coletados, eu não sei. Agora vai ser um pouco de tentativa e erro. Eu não sei se o Felipe tem alguma dica para isso. Eu estou
tô nesse caminho agora. Fala, Henrique, beleza? Beleza, e você? Tudo jóia. Então, cara, você me deu uma apertada agora. Pois Não é. sei exatamente como proceder, não. Acho que você tem aí as duas possibilidades principais, né? Eu acho que uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é fazer a otimização estática sem nenhum dado de MG e comparar o resultado o resultado das ativações musculares da otimização estática e compara com o seu MG. Uhum. E aí você vai ter uma ideia, tipo, tá muito longe ou não a minha simulação? Entendeu? Sim. Tem músculo que está muito superdimensionado, tem músculo que está pouco, para tentar entender isso aí. Ou então acrescentar esses músculos que você tem os dados, né, e fazer a otimização do resto. Entendi. Eu até te passei a bola porque agora é meio que assim, não tem muito tutorial, muito material para isso. Vai na prática mesmo, né? Cada um tem. Eu acho que você pega os músculos que você tem o MG e você acrescenta esse perfil temporal lá e faz a otimização dos outros. Eu confesso que, tecnicamente, eu não sei exatamente como isso pode ser feito, mas eu acho que dá para fazer. E aí, porque se você tirar todos os músculos e deixar só os que têm dados de MG, eu acho que você vai subestimar muito. Vai ser justamente o que você falou, né? O modelo vai criar uma adaptação que não vai ser real. Então, estou imaginando alguma coisa nesse caminho aí. Uhum. Mas foi o Diogo que te deu esse serviço aí? Foi. Entendi. Não, mas, pô, vai ficar massa. Mas... Essas coisas a gente dá só para parceiro. Hein? Essas coisas a gente só dá para parceiro. Você, Henrique, não, isso aí tem que estar incluído nas orações noturnas, porque é um trabalhinho, é um senhor trabalho. Então. Mas é muito massa, assim. Eu falo essas coisas brincando, assim, porque eu já mexi muito isso, sei o quanto trabalhoso é. Mas eu sei também o quanto é legal, tanto que depois desses anos todos mexendo com esse negócio, eu ainda insisto. Mas é legal demais. Eu pensei em amor e ódio. Tem hora que dá certo, beleza, mas tem hora que dá errado, que você não consegue de jeito nenhum. Pois aí você fica 4, 5, 6 dias preso no negócio, não dá certo, aí um dia dá certo, aí você volta. É isso mesmo. E aí vai com paciência, e de repente tem aquele insight, bota o negócio para processar de novo. Mas eu acho que essa ideia que a gente discutiu, que você passou para a gente, Felipe, de forjar as curvas de cinemática para isometria, que foi esse primeiro ponto que o Henrique já conseguiu fazer, foi um ponto importante. E agora eu acho que o outro ponto vai ser a gente usar os torques calculados da Luane como ponto de âncora mesmo, para a gente avaliar a qualidade do modelo. Então acho que vai dar para sair um negócio bastante interessante dessa brincadeira de modelagem no final das contas. Né? E então essa é a primeira parte do que está desenvolvido até agora, e a outra parte a Jéssica está eu estou até procurando, a Jéssica caiu, não sei. Acho que ela caiu. Não, eu tô aqui. Ah, não, tá aqui. Porque eu tive que entrar pelo celular. Não tem problema não, Jéssica, só porque eu não te vi aqui. A Jéssica está conduzindo agora uma parte de uma revisão narrativa com relação aos modelos de OpenSea em sua aplicação biomecânica. E aí o Felipe, quando ficou sabendo, fez a mesma brincadeira comigo que fez com o Henrique. Eu sei, quem te deu essa tarefa? Você deu essa tarefa para ela, Diogo? Mas você é muito sacana. Não, isso aí agora a gente está organizando as coisas para poder funcionar, né, Felipe? Então, essa revisão que ela está fazendo agora, ela já caminhou nas bases, já tem alguns artigos preliminarmente separados, ela vai fazer uma filtragem,
E o propósito que eu estou comentando isso aqui é que a gente vai precisar de mais uma pessoa para poder fazer uma leitura junto com a Jéssica da extração das variáveis. Então, acho que esse é um ponto para a gente ter uma extração dupla aí, e eu também vou fazer isso junto como juiz das diferenças, né, das extrações. Então, quem tiver a fim de se enveredar, quiser participar, ler um pouco de OpenSim aí sobre esses aspectos, entre em contato com a gente, que a gente vai explicar o que precisa ser feito e como que a gente está trabalhando, beleza? Fiquem à vontade. Deixar em aberto, que como vai estar gravado, quem assistir depois pode aproveitar a leitura de se interessar também. Só para que a gente dê uma estruturada, né, Diogo? A gente dê uma organizada para que os alunos, os pós-graduandos nesse momento, né, e de forma alternada com os graduandos também, apresentem seus projetos. Então, assim, hoje quem está aqui, né, que está vindo pela primeira vez, por exemplo, o Gustavo ainda está sem projeto, né, Ana Carolina, né, que tem participado das reuniões, a gente ainda não chegou a conversar nada especificamente. Rayane, junto com a Andressa, com as minhas está caminhando. Lorena, hoje, bem-vinda, seja bem-vinda. Camila. Obrigada. Tá? Obrigado por estar participando. Desculpa, eu mandei o link no último minuto, porque a gente precisou ir até a faculdade de fisioterapia. Eu cheguei na hora do seminário. Quem mais? A Camila, né? A Camila também tem participado bastante, né? Então, assim, tem algumas pessoas que têm vindo às reuniões, e a ideia é que os alunos, então, né, os mestrandos, pós-graduandos, e a gente vai fazendo isso também de forma alternada com os graduandos, enfim, que já estão com o projeto. A gente que agradece, Ana. Seria uma ideia, uma possibilidade de estarem aí entendendo um pouco mais claramente, né, quais são os projetos, quais são as linhas, e na medida que vocês percebam algum trabalho, alguma proposta que se aproxime mais daquilo que vocês têm um pouco mais de interesse, né, aqui a gente tem, né, fisioterapeutas, tem educadores físicos, tem o André que é médico, então, assim, a ideia é que a gente possa então ter um panorama do que está sendo feito, né, um panorama atualizado. Tem gente que já está fazendo coleta, que, né, vai usar banco de dados, tem gente que vai começar a fazer coleta de dados. Então a ideia é que vocês tenham uma clareza do que está sendo efetivamente desenvolvido, e aí a gente buscar, né, essas aproximações aí, novas perguntas ou desdobramentos daquilo que está sendo feito, né. E aí na semana que vem a gente vai ter o Bruno. Bruno quer falar um pouquinho, só resumidamente, aí do que vai ser apresentado na próxima semana? Olá, gente, boa tarde a todos. Então, eu pensei, professor, em fazer um contexto, né, da história ali, de quando começou a se estudar a relação da dominância, e trazer isso para o treinamento, como que essas forças são distribuídas entre o lado dominante e o não dominante, as forças de reação ao solo, entre os lados do corpo, né, entre o lado dominante e não dominante, fazendo um contexto ali, pegando inclusive aquele artigo que você tinha me falado do Marco em relação a indivíduos mais jovens, indivíduos idosos, fazendo uma associação com isso, com um membro mais treinado e o não treinado, né? Então, mais ou menos um contexto da dominância com as forças de reação do solo na distribuição das forças entre os membros. Professor, só uma dúvida. Semana que vem é feriado. A gente vai seguir? Boa pergunta. Fernanda, que é a chefe. Eu perguntei para ela, a gente falou que ia ver com você. Comigo não tem. Resolver hoje. A Fernanda que é chefe. A Fernanda que é chefe. Eu não mando nada. Fernanda é a nossa gerente, mora aí. Então, acho que fica a cargo do grupo, né? Se o pessoal estiver disponível para encontrar, vocês que mandam. Não sei, Diogo. Vai eu empurrando o outro.
Eu acho que a gente tem que ser justo com todo mundo, e às vezes feriado é a única brechinha que o pessoal tá tendo para poder esparecer a cabeça nesses momentos tão difíceis, né? Então eu voto pra gente ter um feriado mesmo e a gente volta na outra. Isso pelo menos é a minha opinião, né? Agora, se vocês falam, não, beleza, vamos reunir quarta-feira, tô aí, eu tava de férias semana passada, tava reunido, então não tem problema não. Eu gosto de te ouvir, Diogo, porque você sempre tem uma posição bastante ponderada. Se deixar na minha mão, a gente que está o dia inteiro sentado na frente do computador aqui já não sabe o que é domingo, sábado, né? Então, acho que respeito, né, e comungo da mesma opinião. Vamos para outra semana então, beleza? Bem Tá, lembrado. Ainda bem que tá vocês ótimo. olham isso, porque a gente não olha não, a gente vai. Eu só olhei para saber que dia que era o dia da minha apresentação, por isso que eu Então vi e falei, ó, é feriado. Dia 28, então, beleza? Tá. E aí lembrar, né, quem ainda não teve chance, de repente, né, eu tô falando aqui o exemplo da Lorena, acho que não sei se mais alguém, Calil não tem conseguido participar de todas, Priscila também se aproximando agora mais recentemente, o Diogo criou um canal no YouTube, né, que é o grupo de neurobiomecânica, então todas as discussões estão disponíveis lá, né, inclusive essa também estará lá disponível. E a gente está fazendo a divulgação sempre pelo Instagram, né, Diogo? A gente não está mandando e-mails, a não ser que tenha um artigo especificamente, que aí de repente vai todo mundo discutir numa oportunidade, né? Mas a princípio a gente está fazendo... Conforme for, a gente coloca até se for o caso, a gente pode colocar o link do artigo antes, no próprio post do Instagram, alguma coisa assim, a gente pensa como que a gente pode fazer, né? Fernanda está assumindo agora, né? Está pilotando a conta lá no Instagram, então, né? Tem um visual, agora tem um visual profissional, né? Então, agora realmente o negócio está funcionando bem. Então, parabéns aí, Fernanda, pelo trabalho. Tá ficando muito bacana. Eu fiquei até imaginando se o layout das apresentações podia ser o mesmo layout, né, do post mesmo, ficou muito bonito, né? Então, de repente, criar um layout aí, uma sugestão, tá, Fernanda? Acho que ficou muito bacana. Pode ser um layout padrão para um seminário, um congresso. De repente, o Bruno, quando for apresentar o deles, você achar que de repente pode criar no PowerPoint, aí o Bruno já na próxima apresentação ele já traz esse layout. Ficou muito bonito mesmo. Viu? Não sou só eu que dou serviço para os outros aqui. Excelente, Marquinhos, muito bom. Eu acabei de mandar uma mensagem aqui para a Jéssica, como ela está no telefone, talvez ela nem tenha visto, de que o próximo passo agora a gente vai fazer um pequeno postzinho também no Instagram sobre essa temática de hoje, chamando para o link. Então vai ser um texto bem simplesinho, direcionando aqui para a reunião, para quem tiver o interesse em ver alguma coisa a mais e os artigos, tá? Quem tiver a fim, então, de entrar aí nessa jornada com a gente, eu vou deixar meu telefone aqui no chat, aí é só mandar um WhatsApp que a gente vai conversando, beleza? Então é isso, povo. Excelente. Gente, então, muito obrigado aí, né, acho que pela participação de todos, foi um pouco complexo, né, um tema um pouco mais complexo do que, né, não é uma técnica que está todo mundo, que as pessoas estejam acostumadas, mas foi bastante importante. É uma das linhas aí que o Felipe, o Diogo tem criado aí com o auxílio do Henrique, então acho que é uma ferramenta que eu acho que ela tem que ser cada vez mais utilizada, né? Eu acho que tem informações importantes que podem ser encontradas aí. Isso que é biomecânica de verdade, né? A gente fala, eu fiz biomecânica, mas não me fala em torque não, que eu não quero saber isso. Mal é mal se nessa elogio, né? Não, músculo, nossa, que troço chato. Não, mas eu gosto de biomecânica. Eu tenho uma dúvida. Vocês têm um documento com as linhas de pesquisa que vocês todos estão fazendo no momento ou não? Só para eu ficar mais familiarizado assim. Acho que um documento propriamente dito não, né, Marquinhos? Eu acho que, Lorena, uma forma de você ver mais ou menos o que a gente
viu, dá uma corrida de olho lá no canal do YouTube, nos posts. Você não precisa assistir todas as reuniões, não, tem vídeo pra caramba. Mas pelo menos você dá uma olhadinha nos temas, o que foi discutido, porque a gente está construindo aspectos relacionados à interface neurobiomecânica, são coisas que nos interessam. E aí fica tudo muito amplo, né? Então, já teve tempo para recursos físicos, já teve tempo, então está sendo sempre muito diversificado. Esse que é um de biomecânica bem raiz mesmo, como disse o Marquinho. Alguns têm alguma interação com o sistema neurológico, igual o da Fernanda, então isso para a gente é bastante diversificado. Lorena, só como sugestão, né? Você é aluna da medicina, correto? Sim. Então, as duas últimas apresentações foram feitas por uma aluna que está trabalhando com a gente, que é da medicina, e está estudando aspectos relacionados à lateralidade. Então, assim, eu talvez sugeriria você assistir as últimas apresentações que foram da Vitória, porque eu acho que ali pode ser um preâmbulo para uma pergunta. Então, por exemplo, o Bruno, que vai apresentar, não na próxima semana, mas na outra, está trabalhando com lateralidade. A Fernanda também, vai estar discutindo aspectos relacionados à lateralidade. A Vitória, a mesma coisa, né? As meninas, a Vandressa, a Andressa, né? A Rayane vão estar também estudando lateralidade. Então, tem uma série de, por exemplo, a gente vai trabalhar numa revisão envolvendo derrame, né, aspectos relacionados a derrame e o evento, dependendo se é hemisfério dominante ou não dominante. Então, acho assim, para ter um resumo dessa temática, eu sugeriria assistir as duas últimas apresentações para a gente poder conversar. Bacana, muito obrigada. Tá, nada, que isso, a gente que agradece. Tá bom, o Gustavo tem que começar a, né, apontar aí o que a gente vai avançar, eu acho que, né, e de novo, como eu comentei, a Camila, a Ana, né, enfim, todos os demais aí que ainda não tem, de repente, uma pergunta, ou também, por enquanto estou na fase de namoro, né, de repente só quero saber um pouco o que cada um está fazendo, mas a ideia é que, na medida do possível, todos se aproximem efetivamente e possam desenvolver seus projetos. Então você tá dizendo que eu poderia ter a iniciativa de criar uma pergunta mesmo para um projeto. Sim. Legal. Tá, e por isso que é importante, de repente, até assistir as apresentações de todos os alunos, né? Porque de repente você pode se enquadrar num projeto que já tenha tido início, então acho que às vezes pode ficar mais tranquilo. Não, aproveitar o feriado da semana que vem e maratonar um pouquinho. Então, perfeito, isso aí. Faz uma pipoca, fica na frente do YouTube lá assistindo os nossos seminários. Muito agradável. Igual a Netflix. É isso aí. Então, gente, obrigado tá bom, aí. Obrigada. A gente que agradece a todos aí. Obrigado pela presença de todos. Desculpa, alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Não, eu só queria agradecer mesmo, Marco, pela oportunidade, agradecer todo mundo e estou à disposição também, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram discutir. É muito boa essa aula, Jéssica. Eu gostei muito da maneira que você apresentou o artigo. Você tem o nome dele aí, inclusive? Não vai estar gravada a aula, né? Mas eu posso passar para vocês também o link depois, se quiserem. Eu não tô com ele aqui, mas eu passo... eu peço pro Marco um e-mail. Se você quiser deixar seu telefone aqui, eu posso te mandar direto pelo WhatsApp. Te mando, escrever ele aqui, ó. As referências no post também. Não, beleza, então. Eu pego as referências no post, tá certo? Não, pode pegar com ela, não tem problema não, tá? Só para deixar avisado para todo mundo que a gente vai deixar lá depois. Eu pego lá, tranquilo. Mas obrigada, Jéssica, muito bom. Nada, estou à disposição. Então tá, tchau, gente. Boa tarde. Gente, brigadão aí, uma ótima tarde para todo mundo. Boa tarde, pessoal. Parabéns, Jéssica. Um abração a todos. Tchau. Parabéns, Jéssica. Boa tarde. Tchau. Tchau.